Todo mundo vê minha tela? Ok. Então, boa noite a todos. É um prazer tê-los todos aqui para essa sessão solene de entrega do Prêmio Joaquim da Costa Ribeiro em Física da Matéria Condensada para a professora Ivone Mascarenhas, né? Eu queria falar poucas palavras sobre o Prêmio Joaquim da Costa Ribeiro e depois eu vou passar a palavra para a professora Andréa de Camargo, do Instituto de Física de São Carlos, para fazer a apresentação da professora Ivone, e depois nós vamos ter a palestra da professora Ivone. Bom, o Prêmio Joaquim da Costa Ribeiro ele foi criado pela Comissão Diária de Física da Matéria Condensada e Materiais, da SBF, da Sociedade Brasileira de Física, para exatamente homenagear, né, os pesquisadores e docentes que tiveram contribuições significativas para a física da matéria condensada no Brasil, né, contribuições ao longo de toda a vida. Ele foi criado em 2018, quer dizer, o primeiro ganhador do prêmio foi em 2019, o professor Sérgio Mascarenhas, que infelizmente nos deixou, né, há poucas semanas, e em 2020 o professor Sérgio Rezende foi o ganhador do Prêmio Joaquim da Costa Ribeiro, né? O nome Joaquim da Costa Ribeiro é também para homenagear um dos pioneiros da física da matéria condensada no Brasil. E esse ano, em 2021, nós temos a honra de homenagear a ganhadora desse prêmio, a professora Ivone Mascarenhas, né, do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, como a ganhadora do Prêmio Joaquim da Costa Ribeiro de 2021. E a citação relativa ao prêmio é essa que vocês estão vendo aí, por suas atividades de pesquisa pioneiras em cristalografia de raio-x e por iniciar uma sólida comunidade científica nessa área no Brasil. Tá? Então, mais uma vez, é uma grande satisfação, um grande prazer ter hoje aqui a professora Ivone para poder prestar essa homenagem. Infelizmente, né, a gente não pôde fazer entregar de forma presencial, né, esse prêmio, né, mas também no ano passado foi assim, com o professor Sérgio Rezende, mas estamos aqui, na medida do possível, de forma virtual, entregando todo o nosso carinho, nossa admiração para a professora Ivone por esse tão merecido prêmio. Tá? Então, eu vou passar a palavra para a professora Andréa, para que ela possa fazer a apresentação da professora Ivone. Obrigada, Rodrigo. Boa noite a todos. É com muita alegria e honra que eu apresento a professora Ivone Primeirano Mascarenhas, minha colega de profissão e de instituição. Trata-se nada menos do que a pioneira no estabelecimento da cristalografia química moderna no nosso Brasil. Natural de Pederneiras, no interior de São Paulo, a professora Ivone graduou-se bacharel em Química pela Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1954. 2 anos mais tarde, junto ao esposo, o professor Sérgio Mascarenhas, ela iniciaria a jornada que iria mudar suas vidas e as de numerosos indivíduos que tocaram. Tomaram para si o desafio de tornar a cidade de São Carlos um centro de referência internacional em pesquisa de materiais. Como a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, ela desempenhou um papel fundamental na atração de pesquisadores de alto nível para a cidade, tendo catalisado a fundação do então Instituto de Física e Química de São Carlos. Mais tarde, mediante a divisão deste nos 2 institutos de Química e de Física, atuou como diretora do último entre 1994 a 98 e lá construiu um legado que resultou em um dos mais importantes centros de cristalografia química e biologia estrutural da América do Sul. O início da paixão pela cristalografia se deu em 1959,
quando a professora Ivone recebeu bolsa de estudos da Fundação Fulbright e trabalhou por 2 anos com George Jeffrey e Brian Craven, da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Esse foi um passo fundamental para a introdução e consolidação da área de pesquisa no Brasil, somado à sua habilidade de atração de colaboradores e visitantes renomados. Outras experiências internacionais importantes se seguiram em universidades de prestígio, como a Harvard, no grupo do Prêmio Nobel William Lipscomb, em Princeton e em Birkbeck College, onde ela teve chance de trabalhar com Sir Thomas Blundell. O reconhecimento do seu trabalho também permitiu integrar vários comitês da International Union of Crystallography e foi a fundadora e primeira presidente da Associação Brasileira de Cristalografia, onde ocupou várias funções. Ao longo da sua profícua carreira, tem sido movida por paixão, determinação e persistência. Entre seus interesses, destaca-se os estudos estruturais de pequenas moléculas biológicas, que levou à determinação da estrutura cristalográfica do hormônio oxitocina, publicado na Science em 1986, e também de toxinas presentes em venenos de cobras. Além das atividades acadêmicas, a professora Ivone dedicou grandes esforços para o aprimoramento da educação científica em escolas públicas e promoção das mulheres nas ciências. Seus feitos têm sido amplamente reconhecidos por várias premiações e nomeações, das quais eu destaco a Ordem Nacional do Mérito Científico na classe Gran Cruz, em 98, os títulos de membro titular da Academia Brasileira de Ciências, em 2000, e de professor e pesquisador emérito do CNPq, em 2013, além do prêmio Distinguished Woman in Chemistry da UPAC, em 2017. Este breve relato de conquistas já seria suficiente para celebrarmos a trajetória desta valiosa cientista brasileira, mas minha admiração vai muito além de sua produção científica. A professora Ivone representa as mulheres que não abrem mão de seus sonhos e ideais, ainda que tendo escolhido fazer carreira em uma área em que as mulheres são evidente minoria e enfrentam dificuldades sistêmicas. Muito progresso tem sido feito desde que a menina de Pederneiras escolheu ser cientista, administradora de um lar e mãe de 4 filhos. Tenho certeza que conciliar as demandas do universo feminino com a carreira acadêmica em física nunca foi fácil, querida professora Ivone. Portanto, agradeço-lhe sinceramente e em nome de todas nós por desbravar o percurso que nos permite hoje termos a primeira presidente eleita mulher na Sociedade Brasileira de Física e também na Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais. Como sua colega e amiga, sinto-me profundamente inspirada por sua altivez e o exemplo que representas, especialmente para as nossas estudantes, meninas e moças, futuras cientistas. Meus parabéns por mais este muito merecido reconhecimento e um beijo grande. O que aconteceu? Estava vindo, teve aqui um probleminha. Bom, eu só posso agradecer imensamente as generosíssimas palavras da Andréa. Realmente, morando numa cidade pequena, como São Carlos, quando eu cheguei aqui era muito menor ainda, não foi tão difícil conciliar a ciência com a família e com as outras atividades que a gente teve. Então, eu passo imediatamente, posso passar imediatamente a minha apresentação? Pode sim, eu estava até falando exatamente isso, mas eu estava no mudo. Agora a senhora pode compartilhar a tela, sim. Ele escutou o que eu falei? Pode. Eu tenho aqui um apoio técnico da minha filha, Ivoninha, que está aqui ao meu lado, então qualquer coisa ela me socorre. Ela é uma física também, né? Doutora em física, mas ela exerce atualmente uma função muito importante numa empresa muito bem sucedida aqui de São Carlos. Então, é um spin-off do Instituto de Física e, ao mesmo tempo, uma ex-aluna. Então, eu escolhi falar
não só sobre a ciência, só sobre a física, mas, de um modo geral, sobre o desenvolvimento da ciência na cultura ocidental. É um tema que realmente é muito importante para mim. Vou passar já ao primeiro slide. Esse slide eu sempre coloco porque a Grécia, na realidade, foi a base da cultura ocidental, em todas as áreas. E ela teve uma ampla participação em todo ao redor, praticamente, das terras do Mediterrâneo. Embora houve filósofos em vários lugares do que se chamou a Magna Grécia, que vai pelo litoral da Itália, Sicília, o norte da África, etc. Então, certamente todos vocês sabem que Platão foi aluno de Sócrates e que Aristóteles foi aluno de Platão. E de que ele teve um procedimento que foi valiosíssimo para a cultura ocidental. Ele redigiu todos os conhecimentos de filosofia, matemática, ciência da natureza, de uma série de livros que se conservaram durante muito tempo. Vou passar ao seguinte. Esse conhecimento passou para o Império Romano, que utilizou o conhecimento de uma forma mais pragmática, fazendo muitas aplicações em engenharia, digamos assim, de aquedutos, estradas, etc. Agora, ele foi unido, ele abrangeu grande parte do Oriente Médio e da Europa inteira, até a Inglaterra. Mas quando chegou no ano 27 a.C., foi necessário fazer uma divisão entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Quando esse Império Romano do Ocidente, que é o que mais vai me preocupar, ele realmente existiu até 475 depois de Cristo, quando houve múltiplas invasões dos povos bárbaros ao longo de todo o Império Romano do Ocidente, que foi perdendo as terras, chegando até Roma. E em Roma, como a força militar já não era suficiente para combater o exército de Átila, o imperador dos hunos, quem foi tentar negociar a paz foi o Papa Leão XIII. E realmente ele conseguiu evitar que o Átila entrasse com suas tropas em Roma e a destruísse praticamente, porque era esse o procedimento normal. Destruir a cidade, queimar tudo, e ele conseguiu evitar isso. Certamente houve outras invasões em Roma posteriores, mas esse foi um resultado que foi marcante. Então, com a consequência disso tudo que aconteceu, todo o Império Romano do Ocidente ficou sob o domínio dos bárbaros e se perdeu o conhecimento grego e romano. A retomada da cultura grega começa bem mais tarde. Durante a Idade Média, nos séculos XI e XII, Carlos Magno, que foi um imperador que estava em vias de conseguir reunificar, digamos assim, parte do Império Romano, teve uma ideia muito boa, que foi o seguinte: como naquele tempo o conhecimento estava praticamente nos mosteiros, ele baixou uma lei que os mosteiros tinham que se transformar em universidades. Então, essas universidades se desenvolveram muito bem, progrediram, e as primeiras universidades, então, foi do século XI, 1088, em Bolonha, e em seguida a Universidade de Oxford, um pouco mais tarde a Universidade de Paris, e ainda mais tarde a Universidade de Modena, também na Itália. A Universidade de Cambridge só vem no século XIII, assim como a Universidade de Coimbra. Mas essas universidades, elas estavam muito mais preocupadas no ensino das coisas mais voltadas para os conhecimentos úteis para a época. Não havia, por assim dizer, pesquisa nessas universidades. Agora, na segunda metade do século XII, os árabes dominaram a Península Ibérica
E eles tinham uma versão em árabe das obras de Aristóteles. E, nessa ocasião, essas obras são traduzidas para o latim. Isso foi um grande ganho, foi uma retomada da cultura grega. No século XIII, aparece um grande filósofo e religioso também, que ele era o dominicano, Tomás de Aquino, que, tomando contato bem com a ciência, com a parte de religião e a parte da cultura científica, os dois saberes, ele atribuía igual valor aos dois saberes. E ele tem uma frase que eu acho muito interessante: não se opor ao erro é aprová-lo. Não defender a verdade é negá-la. Então, se você pensa com essa frase, mesmo quando esses saberes, ciência e religião na época, tinham se tornado, por assim dizer, muito dogmáticos, ele disparou, por assim dizer, a crítica desses saberes dogmáticos, e muito movimento começou a existir nas universidades e da área científica. E esse fato da tradução das obras de Aristóteles para o latim e Tomás de Aquino fazem um choque cultural que muda a civilização ocidental. O conhecimento da Idade Média, já estava se desenvolvendo desde o século XII. Essa linha do tempo que eu estou mostrando aí mostra a ciência da Idade Média na parte de ciência da Idade Média da Wikipedia. Não é nada assim tão extraordinário. Mas, se a gente olhar, muitas novas ideias estavam surgindo, principalmente em relação à crítica sobre a verdade científica. Com todos esses autores que estão aí discriminados. Só para discutir isso, eu precisaria de muito mais tempo e muito mais competência também na área filosófica e da Idade Média. Agora, e quando nós chegamos em 1350, acontece a peste negra. E essa peste negra perdurou desde 1350 até 1425, durou cerca de 100 anos, e causou uma grande perda da população da Europa. Consequência, com baixa população, simultaneamente baixa economia, todo esse desenvolvimento das universidades ficou praticamente impedido. Então, só vamos começar a retomar o desenvolvimento quando a população começa a crescer, depois se estabiliza, e aí então é que vem todas as ideias realmente importantes, né? Como nós podemos ver aí, inclusive passando por Galileu Galilei e por Descartes, entre todos esses autores importantes. A consequência disso foi que essas discussões aconteciam principalmente reservado e com pequenos conjuntos de pesquisadores. E isso deu origem às chamadas academias. Então, em 1603, comecinho do século XVII, nós temos a Academia de Lincei, que é a academia que existiu em Florença, creio que foi Florença, acho que era Florença. E aí, dessa universidade, dessa academia, um dos membros mais ativos era Galileu. E, em seguida, um pouquinho mais tarde, mas ainda no século XVII, formam-se duas novas academias. A Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, que era o título, e que se transformou, sob o rei Charles II, como a Royal Society, e em 1661, quase simultaneamente, se formou a Academia de Ciências da França. E essas três academias fermentaram, por assim dizer, uma série de bons resultados. Um dos resultados dessas academias é que se passou a desejar publicar os resultados de pesquisa. Inicialmente, publicava o que os acadêmicos discutiam
e encontravam as coisas, os seus novas descobertas. Posteriormente entra um sistema de que nada se publicava diretamente, mas tinha que passar por peer review, quer dizer, avaliação do mérito. E essas revistas muito importantes estão aí alguns facsímiles, digamos assim, fotografias. Então, na França, o Jornal de Savant, e da Itália, da Inglaterra, quero dizer, essa revista que era da Royal Society, e, finalmente, uma cópia da Nature, que começou, que é a revista que foi consagrada e que até hoje existe. As consequências da Renascença, eu aqui usei esse nome Renascença, mas a Renascença artística não é essa Renascença. Eu diria aqui um tipo de Renascença científica. Derivou essencialmente da adoção do método científico e do método de trabalho também do Galileu. Então, nesses séculos que se seguiram ao Galileu e ao Descartes, nós tivemos uma coisa muito importante, que como se queria fazer medidas seguindo a metodologia do discurso do método científico, precisava se construir equipamentos cada vez melhores, lentes, enfim, todos os tipos de equipamentos que a gente precisa para fazer as medidas. Essas medidas foram ficando tão precisas que começou-se a imaginar, a criar conceitos puramente teóricos, que são os campos. E nesse período, então, surgiram os campos gravitacionais, o campo elétrico, o campo magnético, que são entidades que nós não vemos, mas que, bem utilizados, com a matemática também que se desenvolveu nessa época, levavam a resultados concordantes com os dados experimentais. Então, gradualmente evoluem os conhecimentos, que a gente pode dizer de uma maneira assim, das disciplinas, de astronomia, mecânica, ótica, eletricidade e magnetismo. Até o fim do século XIX, nós tivemos a física clássica muito bem sedimentada. Acreditava-se mesmo que já se tinha descoberto todas as equações fundamentais e que todos os fenômenos naturais da física podiam ser explicados com as equações já determinadas por uma grande coleção de grandes pesquisadores. Essa situação modifica-se no final do século XIX e começo do século XX, quando se começa a fazer análise dos espectros de gases que surgiam quando sob a ação de campos elétricos fortes. E não se podia explicar esses espectros da maneira da física clássica, então surge novamente uma grande transição com a física quântica. E também a interação entre os campos, que o campo gravitacional não entrava aí, não é? Com a teoria da relatividade geral de Einstein. Então, o século XX foi um grande século para a ciência, em que cada vez mais conceitos teóricos, hipóteses muito bem elaboradas, conseguem explicar fenômenos bastante de uma grande generalidade. Agora, eu li um artigo que quem escreveu foi o Alaor Chaves, que está, aliás, no site da SBF, que eu gostei muito, que ele fala sobre a civilização da China. Eu me interessei muito em voltar a ler um pouco mais sobre isso e, naturalmente, não posso contar a vocês tudo o que eu li, mas é uma coisa fantástica imaginar que, novamente, assim como nós tivemos o Aristóteles e o Sócrates e o Platão, etc., e todos os outros da Europa Ocidental, um mundo completamente separado. Teve um grande filósofo, Confúcio, mais ou menos de 500 a.C., que apregoava a criação de uma sociedade capaz, culturalmente instruída e disposta ao bem-estar comum. A sua escola foi baseada nos princípios de rei,
humanidade e altruísmo, Li, cortesia ritual, Xing, integridade, Zing, fidelidade e justiça, retidão e honradez. Esses conceitos foram muito importantes para a própria classe dominante chinesa, em que essas coisas tinham realmente um grande valor, e também para o povo chinês de um modo geral. Então, realmente, além disso, o próprio Confúcio tem uma frase que está escrita aí, e que eu posso resumir, não vou ler tudo, e que significa que as ideias têm que ser compartilhadas. Daí a questão que nos leva às academias, em que as ideias são discutidas em conjunto. E o próprio Confúcio também tinha essa ideia muito com uma antecipação incrível. E isso deu uma unidade para a China, essa filosofia, uma consciência do povo chinês, que foi valiosíssima para a manutenção do Império da China, o Império Chinês. Só para contar algumas coisas que eles já faziam há tanto tempo, nós temos que eles criaram a escrita em 1600 a.C. e a escreviam em lâminas e bambu. Invenção do papel eles fizeram em 105 depois de Cristo. O papel chega ao Ocidente no século XI, da Espanha, trazido pelos árabes. E depois a invenção da xilogravura do século VI, que é praticamente uma maneira de você escrever e produzir cópias do que você escreveu. É uma imprensa, só que uma imprensa feita em xilogravura. E somente em 1440, Gutenberg inventa a imprensa no mundo ocidental. Eu mostro aí um pequeno desenho que eu acho muito interessante, inclusive porque eu sou muito interessada nos métodos modernos de busca de medicamentos, e aqui está registrado uma matéria médica básica chinesa, que a origem dela é o ano de 1249, onde existiam já registrados 1746 remédios herbais. Isso é muito importante, esse registro da função dos medicamentos, não, das plantas e outros extratos de animais ou de insetos, ou o que seja. Nós temos isso no momento, no Brasil e no mundo, como grandes bancos de dados em que moléculas importantes que têm ação biológica são registradas. Então, veja que essa ideia, de uma certa forma, já existiu com os chineses muitíssimo antes. E isso é uma coisa muito importante. Bom, a China desintegrou-se muitas vezes, porque naturalmente ela foi invadida muitas vezes, por isso que fez aquela enorme muralha. E como ela se desintegrava, ela sempre se conseguiu reconstituir. E deu isso ao povo chinês, e às elites culturais também, a certeza de que o país é indestrutível e a cultura deles superior a todas as outras culturas. E realmente esses fatos aí têm sido bastante confirmados durante todos os séculos da existência da China. A relação da China com o mundo, apesar da decadência durante o século XIX, quando a Inglaterra, tentando fazer comércio com a China e não conseguindo, porque os chineses não tinham interesse nenhum em fazer comércio com eles, eles fizeram a Guerra do Ópio. E isso foi uma tragédia para a China, porque o uso do ópio se generalizou e decaiu muito a qualidade da vida, a qualidade do povo que era preservada por tantos milênios. Esse sentimento só é retomado em 1945, com a criação da República Popular da China por Mao Tse-tung. A nova China. Bom, o sistema imperial resistiu durante todos esses séculos e séculos, até 1911, com a queda do último imperador e a instalação da República. Entretanto, os chineses não puderam fazer muita coisa por causa principalmente da desordem interna que havia e muito grandemente por causa do uso excessivo do ópio.
que tira a vitalidade da sua população. Em 1º de outubro de 1949, depois da guerra tendo sido vencida pela China, junto com os americanos que venceram o Japão, que era realmente o principal inimigo da China, eles criaram a República Popular Chinesa e o primeiro grande chefe do governo foi o Mao Tse-tung, como todos nós sabemos. Mao Tse-tung teve que enfrentar grandes dificuldades para fazer o que ele queria, que era transformar a China numa república popular ou socialista. Ele teve muitas dificuldades, não progrediu muito em tudo que ele gostaria de progredir, mas ele conseguiu acabar com o analfabetismo, praticamente, do povo chinês. Uma pequena percentagem dos chineses é que não sabiam ler. Conseguiu de melhorar muito a qualidade de vida do povo, de modo que a idade da longevidade aumentou muito. E, além disso, conseguiu fazer um avanço relativamente importante também na área científica e conseguiu construir uma bomba atômica. Ora, tendo construído a bomba atômica, a China ganha uma grande importância e é até aceita nas Nações Unidas. Por outro lado, no começo dessa vida da República Popular da China, a Rússia comunista que apoiava a revolução cultural que estava se dando na China. Mas mesmo com os russos, houve grandes mudanças de opinião, não concordância com a maneira como se desenvolvia a própria Rússia, inclusive pensando na tendência um pouco mais para se ocidentalizar e tal, e os chineses acabaram se afastando dos russos. E então realmente ficou uma situação muito complicada. Além de grande perigo que havia com outras possíveis invasões, não é? Inclusive a Guerra da Coreia, que os chineses tiveram que apoiar a Coreia do Norte com um grande sacrifício, tanto por causa de sua bem menor capacitação militar, como pela grande perda de vidas. Muitos chineses morreram nessa guerra. Bom, naturalmente que o Mao Tse-tung gostaria de ter um seguidor para continuar com as mesmas ideias que ele tinha, embora não tivesse sido assim, não tivesse ainda obtido os resultados que ele gostaria de ter obtido. Mas isso não aconteceu. Enfim, em 1959, o novo presidente foi o Deng Xiaoping, que foi presidente de 1959 até 1968 e que lançou o programa das 4 modernizações do socialismo chinês: a política educacional, a ciência, a tecnologia e a inovação, que tem continuidade até hoje. Pelo sim, pelo não, sem dúvida perderam-se um pouco dos ideais da Revolução, mas a China se desenvolveu de uma maneira extraordinária. E o sentimento de que a China é importante, sem dúvida, foi reforçado em todos os seus cidadãos. O que acontece aqui no nosso país? Infelizmente, o Brasil foi, desde o século XVI até o século XIX, um país que teve uma economia puramente extrativa e agrícola, baseada no trabalho escravo. E isso é uma marca e principalmente essa duração muito prolongada da escravidão no Brasil, deixa marcas que até hoje nós temos muita dificuldade de superar. As primeiras instituições de ensino superior no Brasil surgem com a vida de João VI, quando foge da guerra na Europa, da guerra napoleônica. E ele vem e cria uma série de faculdades, faculdade de medicina na Bahia, Academia Militar, Academia de Belas Artes, Teatro Real, a Imprensa Real, o Jardim Botânico e a Biblioteca Real. Em grande parte, todas essas entidades
foram criadas porque veio a corte com gente que deveria exercer esse tipo de função. Então, embora ele tenha criado todas essas entidades, não houve, assim, digamos, um grande avanço científico. Em 1828, Dom Pedro I cria a Faculdade de Direito de São Paulo, que é uma faculdade também, uma instituição necessária para o bom governo, né, do país, ter um número razoável de gente que entende de leis. A primeira escola, a meu ver, que foi criada no Brasil com uma finalidade específica foi em 1876 a Escola de Minas de Ouro Preto, fundada pelo imperador Dom Pedro II, na tentativa de introduzir no Brasil a pesquisa científica nos moldes do empirismo, sob a orientação do cientista francês Claude Henri Gosset. Isso por quê? Porque, na realidade, as reservas minerais brasileiras estavam, aquelas que eram mais fáceis de encontrar, estavam se esgotando. Então, se precisava de uma nova tecnologia para buscar novos minerais que pudessem dar continuidade à nossa cultura extrativista, digamos assim. Extrair minerais e exportar e, com isso, ter recursos para o país. Finalmente, em 1920, o presidente Epitácio Pessoa cria a primeira universidade do Brasil, a Universidade do Rio de Janeiro, por um decreto. Bom, certamente no Rio já havia uma escola de engenharia, já tinha faculdade de medicina, já havia várias escolas. E o Epitácio Pessoa ia receber um rei da Bélgica, que deveria cumprir um certo itinerário aqui no Brasil. Entre eles, visitar a universidade. Só que não tinha nenhuma universidade, vejam bem, em 1920. E com isso, o nosso presidente resolve criar a Universidade do Rio de Janeiro para atender uma exigência aí diplomática, digamos assim, e não passar a vergonha de dizer que não tem universidade no Brasil. Bom, enfim, foi assim. Entretanto, começa o movimento científico no Brasil no começo do século XX. Oswaldo Cruz, que todos vocês sabem, estudou e se formou no Instituto Pasteur em Paris, já conhecia as ideias fundamentais sobre vacinas e tem um papel importantíssimo para introduzir uma medicina mais moderna no Brasil, principalmente nessa área de infecções bacterianas e virais, etc. E ele cria as memórias do Instituto, criada então as memórias do Instituto Oswaldo Cruz, que publica naturalmente coisas da área biológica. Ela é provavelmente, se eu não estou enganada, uma das revistas com o maior fator de impacto do Brasil, 2,6. Isso era na época que eu encontrei essa informação. Mais tarde, um pouco mais tarde, 3 de maio de 1916, professores da Escola Politécnica do Rio de Janeiro fundam a Academia Brasileira de Ciências. Para que se cria a academia? Para divulgar e fomentar a produção científica no Brasil. E passa-se a publicar os anais da Academia Brasileira de Ciências. Em 1948, já bem mais tarde, um grupo de cientistas reunidos no auditório da Associação Paulista de Medicina funda a Sociedade para o Progresso Brasileira para o Progresso da Ciência, a nossa SBPC. A SBPC já existia nos Estados Unidos desde meados do século XIX. Início das condições para a pesquisa no Brasil. Acontece que aí na década de 50 aconteceram várias coisas que foram muito importantes. Entre elas, a fundação do ITA, em 50, a fundação do CNPq, em 1951, a fundação do CBPF, em 1951, a fundação do INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, em 52, fundação do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, que é outro órgão do CNPq, em 52, criação do CLAF, sob o patrocínio da Unesco, em 62, fundação da FAPESP, ainda em 62, e fundação da Embrapa, em 72. Se a gente olhar
essas datas aí, a gente vê que cerca de 20 anos, de 1950 a 1972, os poucos políticos, e desses poucos anos, políticos e cientistas e planejadores tomaram essas decisões, que foram cruciais. Aqui em 1900, eu tenho uma foto bem interessante, de 1952, em que nós temos o presidente Vargas, o professor Costa Ribeiro no centro e o almirante Álvaro Alberto, criador do CNPq e seu primeiro presidente, ao lado. O que eles estão fazendo? Nessa época já tinha tido a guerra, e um dos problemas muito graves era o fallout. Então, eles estão aí mostrando como você pode medir radioatividade de várias substâncias que estão aí. Por quê? Tanto o professor Costa Ribeiro como o professor Bernardo Grosso tinham quer dizer, o mundo inteiro tinha uma grande preocupação sobre as consequências das bombas, né? E o fallout que vinha vindo, pensava-se até que não chegaria no hemisfério sul, mas chegou. E isso foi detectado pelo Bernardo Grosso e pelo Costa Ribeiro também, que no fundo era um grupo muito unido. Aqui eu tenho um retrato para a gente ver a modesta que era a física do Rio de Janeiro nessa época. Desse retrato foi a época que se fundou o CBPF. Todos os participantes são físicos, teóricos ou experimentais, de física nuclear, exceto o que está ao lado dessa senhora aí, que era o professor Costa Ribeiro. Aí, quem lembrar, vê lá o Tiômino, bom, eu tenho todos os nomes aí, Alcântara Gomes, que era de Minas Gerais, Elisa Frota Pessoa, Jaime Tiômino, Costa Ribeiro, Luiz de Sobreiro, Leopoldo Darme, que era matemático, e Maurício Matos Peixoto, que é matemático. Então, o que nós também podemos salientar é que só tem uma física aí no meio no meio dessa equipe que foi responsável pela fundação do CBPF. Então, aí não consta ainda o César Lattes, que foi muito importante também na fundação do CBPF. Essa entidade foi criada porque eles queriam trabalhar com tanta intensidade que eles achavam que seria impossível fazer o trabalho com a intensidade necessária nessa área de física nuclear e de partículas dentro da universidade. Então, criaram o CBPF, que, depois de alguns anos, se tornou mais um dos institutos que são ligados ao CNPq. A física do estado sólido, que é o único representante aí desse grupo, que era o Costa Ribeiro, tem uma primeira publicação em 1943, quando ele descreve o efeito termodielétrico. E aí agora eu vou puxar um pouco a brasa para a cristalografia, que é a minha área, para mostrar porque a importância da cristalografia foi reconhecida ainda bem cedo por todos os cientistas de várias áreas. Vou mostrar para vocês uma coisa interessante. No 40º aniversário da descoberta do raio-x, em 1952, portanto, a Academia Brasileira de Cristalografia, a Academia Brasileira de Ciências resolve fazer uma reunião para comemorar o aniversário. E aí, naturalmente, o professor von Laue foi comunicado e ele mandou um artigo, mandou um discurso para ser lido nessa ocasião. Essa notícia está em Acta Cristalográfica, seção A, Foundations of Crystallography, 1953, volume 6º, páginas 108 e 109. E o que foi feito? A primeira coisa foi sobre a história da descoberta da difração de raio-x, com essa avaliação dos 40 anos. Isso daí foi lido pelo Elisiário Távora, que era professor de mineralogia lá na Universidade do Brasil, da Faculdade de Filosofia.
Então, depois o almirante Álvaro Alberto falou cristalografia e química, que era o presidente do CNPq. Está tudo em inglês, porque isso eu tirei exatamente da acta cristalográfica. Cristalografia e física, quem falou foi Bernard Gross, que era chefe do setor de pesquisas de física do National Research Council. A cristalografia e metalurgia era o professor Fonseca Costa, que era diretor do Instituto Nacional de Tecnologia e professor de metalurgia da Universidade do Brasil, da Politécnica. Depois falou Carlos Chagas, que falou sobre Crystallography and Biology, professor da Biofísica da Universidade do Brasil também. Finalmente, Cristalografia e Mineralogia, falou o Elisiário Távora. Então, ali ainda completa que a Academia Brasileira de Ciências tinha assumido um compromisso, né, de que todas essas palestras deveriam aparecer numa publicação especial. Eu me dei ao trabalho de ir lá à academia, na biblioteca, procurar todas as publicações e, infelizmente, não encontrei nenhuma publicação. Se não fosse eu ter essa notícia aí da acta cristalográfica, eu não poderia ter apresentado esses 2 slides. E isso daí, a meu ver, mostra como a física a física da matéria condensada, assim chamada agora, e que envolve todas essas áreas, é uma área inteiramente multidisciplinar, já era considerada muito importante. Por quê? Porque a cristalografia é muito importante para você entender a estrutura dos materiais, estrutura a nível atômico. E, com isso, ela deveria ser incentivada. Eu posso dizer que vários professores que eu conheci se interessaram por isso, e o principal foi o professor Távora, que foi para o MIT, e lá ele fez o treinamento, um pós-doc, aliás, o doutoramento, com Burger, que era um grande cristalógrafo americano. E volta ao Brasil e vai trabalhar na Faculdade Nacional de Filosofia. Mas, nessa época, fundou-se também a Petrobras. E o Távora recebeu uma incumbência de criar uma seção de geoquímica e, de uma certa forma, trabalhou mais nessa área importantíssima para o Brasil na época em que se pensava em pesquisar petróleo. Outra coisa muito importante que aconteceu ainda, que eu considero valiosa, foi a primeira escola latino-americana de física, em 61, a qual eu não fui, nem o Sérgio, que é de 1962, que foi lá no México. E, derivando disso, em 1962, foi criado o CLAF, com o apoio da Unesco. E 3 físicos foram muito importantes para isso. Juan José Jambiage, da Argentina, José Leite Lopes, do Brasil, e Marcos Mochinski, do México. Todos os 3 físicos teóricos. E, na realidade, essa fotografia aí mostra aquela reunião que houve no México. Então, eu considero o CLAF realmente uma entidade que é uma pena que tenha sido, digamos assim, gradualmente desmontada. Ainda existe, mas a maioria dos países não paga a parte que deveria pagar para a manutenção, uma taxa que todos os países que concordaram em participar do CLAF, inclusive o Brasil, que eu fiquei sabendo recentemente, que fazem 5 anos que não paga a taxa para o CLAF. Por outro lado, o CLAF ainda tem a sua sede, teoricamente, não sei como funciona, lá no CBPF, no Rio de Janeiro. E os primórdios da física da matéria condensada, certamente nós já falei, vou voltar a repetir, Costa Ribeiro e Bernardo Gross, que se dedicavam ao estreito efeito termodielétrico e descoberto em 44. Eu vou agora puxar um pouquinho a brasa para o que aconteceu comigo e com o Sérgio. Eu e o Sérgio, eu entrei para a Faculdade de Filosofia, para o curso de Química, e fui aprovada no vestibular pelo professor Costa Ribeiro. Ele gostou muito do meu exame e, inclusive, ficou logo me conhecendo pelo nome, logo em seguida. Eu fiquei muito impressionada com isso. E, em 51, Costa Ribeiro, logo que eu entrei na faculdade, ele é o meu primeiro professor de física.
Eu achei a coisa extraordinária. Ele é um professor extraordinário, humano, excelente didata, e lançava a física, mesmo para nós que éramos do primeiro ano, num nível relativamente alto, e dizia: a matemática vocês estudam separadamente. E isso aconteceu que nós, como éramos químicos, tanto eu como o Sérgio, eles tinham um certo interesse na nossa colaboração, porque qualquer material precisa de um pouco de alguns químicos se envolvendo, né? E nós, então, começamos a participar como bolsistas de iniciação científica no seu laboratório. E uma outra coisa que foi muito importante é que eu participei, assim como o Sérgio, da disciplina de cristalografia dada pelo professor Elisiário Távora. Eu fiquei impressionadíssima com a potencialidade do método de difração de raio-x pelos cristais. E fiquei encantada com isso e mais ou menos me decidi que queria fazer isso. Por outro lado, a física envolvida era meio pesada e eu então resolvi fazer o curso de física também. Então, acabei me formando em física também, um ano depois de me formar em química. E aí, fevereiro de 1956, eu e o Sérgio já formados, o Sérgio trabalhando muito, eu tive meu primeiro filho, tivemos esse convite para trabalhar em São Carlos. Foi uma coisa um pouco arriscada, eu diria. Mas, em todo caso, olha só, no Rio não existia tempo integral. O Sérgio, que era quem trabalhava mais assim fora de casa, trabalhava em 4 empregos. Era uma loucura. Todos eles com pessoas excelentes, com ótimos professores. Mas era uma coisa difícil de evoluir. E mesmo assim, com 4 empregos, era o salário, era juntado tudo, dava um montante não muito significativo. Então, nós resolvemos aceitar e viemos para São Carlos. Ali na frente, a primeira turma da Escola de Engenharia. Veja só que o volume desse trabalho que a gente tinha. Os alunos não eram tantos assim, mas foi muito interessante. E o Sérgio começou a trabalhar usando monocristais, em vez de usar aquelas ceras, aqueles materiais naturais impuros que o Costa Ribeiro usava. Isso fez uma transição enorme para a qualidade dos dados obtidos. E eu posso dizer que isso é um pouco consequência do próprio curso de cristalografia que nós fizemos com o Távora. Eu vou passar isso adiante. Agora, em 59 e 60, eu e o Sérgio vamos para os Estados Unidos com bolsa Fulbright e conseguimos ter um bom resultado. O Sérgio volta com uma nova área de pesquisa bem definida e eu com um certo treinamento razoável de cristalografia. Em 67 e 68, nós fizemos aqui em São Carlos o primeiro simpósio de física do estado sólido e ciência dos materiais. Vocês veem aí figuras que alguns já nos deixaram, mas tem ali o Sérgio Rezende, que não ganhou o prêmio junto com no primeiro prêmio, o segundo prêmio Costa Ribeiro. Lá atrás está o Sérgio, temos Guilherme Leal Ferreira, Milton Ferreira de Souza, Armando Tavares, tem aqui um outro que era bolsista nosso, bolsista do Sérgio, aliás, Feliciano, que fez uma bela carreira em física de estado sólido no México, e assim por diante. Pessoas muito, que lembro muito bem. E aqui a fundação da Sociedade Brasileira de Cristalografia, onde vemos uma mistura de vários tipos de gente que eu não vou detalhar, porque me estenderia demais. Somente quero mostrar uma pessoa que está ali à direita, que é o Constantino de Sales, um físico teórico, mas que ele sabia que a cristalografia, conhecer as estruturas era muito importante. Já temos aí o Katia Ellis, que era o físico dos fenômenos ópticos de cristalografia, o Alberto Podjarny, que era já físico, já era um físico também, mas que estava estudando proteínas, estrutura de proteínas, e uma porção de outros membros de vários lugares do Brasil. E o último aqui à extrema era o meu professor, lá dos Estados Unidos, o professor Jeffrey, que me orientou de uma maneira muito generosa. O período de 64 a 85 foi um período terrível pela Revolução. Pelo golpe, não vamos chamar de revolução, pelo golpe militar. Foi uma tragédia com tanta gente, nossos amigos sofrendo, perseguições, alunos,
outros que desapareceram, enfim, foi muito duro. Entretanto, houve uma coisa que se chamou milagre brasileiro, porque a situação econômica internacional era muito favorável e jorrou dinheiro aqui no Brasil. E com isso foi feito um monte de coisas, inclusive apoio à pesquisa nas universidades, nas áreas de exatas e engenharia, com grandes financiamentos da FINEP, do CNPq, do BID e a recém-criada FAPESP, e também um grande fomento de mandar estudantes para fazer pós-graduação no exterior. Grandes avanços dessa época, apoio de longa duração e redes de pesquisa. Inicialmente, o CNPq dava contratos assim, de 1, 2 anos para uma pessoa, né? Eram contratos individuais, que existem até hoje. Mas em 80, 90, foram criadas as incubadoras de empresas tecnológicas. Em 84, o Silvio Goulart, nosso professor aqui, consegue abrir a primeira da América Latina em São Carlos, o Parque Tec, que deu muito bom resultado e existe até hoje e já deu origem a muitos spin-offs da universidade. E em 2005, veja bem como demorou, criaram-se os institutos de milênio. Muitos pesquisadores diziam que o que era interessante não era aqueles apoios individuais que o CNPq dava. Era importante que houvesse grants, como tinha nos Estados Unidos e na Europa, um dinheiro maior para que uma rede de pesquisadores fizesse pesquisa bem focada em alguma área de interesse para o país e para a ciência. Então, esses foram os Institutos do Milênio. Deu muito certo, e aí, quando venceu o Instituto do Milênio, que valeu, o contrato era por 3 anos, criou-se os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, os INCTs, que foi uma coisa ainda melhor, porque tinha o apoio das FAPs de cada estado. Então, se fazia uma reedição dos INCTs, foi feita dessa maneira. E aí, em 2014, houve belos contratos para grupos de pesquisa bem focados em áreas específicas da física e física da matéria condensada e outras áreas. Não é? Isso daí aconteceu muito bem, deveria ter durado esses contratos. Era da ordem de 6 anos, 5, 6 anos, eu agora não lembro bem, mas foi uma coisa que estava dando muito certo. Até que chegando mais ou menos em 2019, 2020, 2018 também já não estava muito boa a coisa, nós tivemos uma certa deterioração dos recursos para esses projetos. Em todo caso, espero que isso vá ser recuperado. A FAPESP, por outro lado, de 90, 97, 2000 e 2014, também foi evoluindo no tipo de projetos que ela ia dando, inclusive em 2000, Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, CEPIDs, que eram muito importantes, e em 1997, o Programa de Inovação Tecnológica em Pequenas Empresas, que sempre devia ter uma empresa associada a uma universidade, um grupo universitário. Década de 80 por aí, eu vou passar, que assim como eu já falei, eu só quero salientar que aqui no estado de São Paulo nós temos PIPs em todas as regiões do estado. Claro que não está distribuído uniformemente, porque as universidades são mais poderosas em alguns lugares, mais ricas, digamos assim, de recursos humanos. Mas temos PIPs em todos, e isso tem dado muito bom resultado. Oh, meu Deus. Grandes projetos, afinal, no século XX e começo do século XXI. Em 1986, entra em atividade o Laboratório Nacional de Luz Síncrono e inicia-se a formação do CNPM. Aí nós vemos as 3 pessoas-chave para esse empreendimento, que demorou 10 anos para construir o primeiro acelerador. Temos aí o Aldo Krajewicz, o Ricardo Ferreira, que era o técnico, a pessoa de conhecimento técnico das máquinas, e o Silon, que é um físico teórico muito bem conhecido. Essas 3 pessoas realmente mantiveram a chama da criação desse laboratório até a sua inauguração. Em 2020, tivemos já a inauguração de um novo acelerador chamado Sirius, e temos bem estabelecido o CNPq.
com o Laboratório de Nanotecnologia, Laboratório Nacional de Luz Síncroton, Laboratório Nacional de Biorenováveis e o Laboratório Nacional de Biociências. Isso daí é realmente o que a gente pode chamar de um centro de pesquisas, principalmente voltado para essas áreas que foram muito bem selecionadas. E esse daí, o diretor do CNPEM é o professor Antônio Roque da Silva, que é do Instituto de Física da USP, e o diretor do Sirius é o Harry Westphal Jr., que é professor da Unicamp. O Centro Nacional de Pesquisa em Energia, como eu já disse, tem os 4 laboratórios. E eles realizam sistematicamente, mesmo agora, reuniões que a gente chama de HAL, reunião anual de usuários. Os usuários, essas reuniões são muito interessantes, porque se mostra tudo que tem de novo no centro, no CNPEM, e, além do mais, leva ao conhecimento da comunidade os avanços que já foram feitos. Chego finalmente ao fim da minha apresentação, que eu peço desculpa, que acho que passei um pouco do tempo, e agradeço muitíssimo à comissão de seleção pela outorga do prêmio Joaquim da Costa Ribeiro, tanto pela grande honra como pelo sentimento de admiração, afeto e saudade que tenho pelo importante papel que ele teve em minha vida e na ciência brasileira. Vemos aí o modesto laboratório onde Costa Ribeiro trabalhava. Uma coisa realmente incrível, como com tão pouca coisa deu-se início ao que hoje é a física de estado sólido e a física da matéria condensada no Brasil. Para terminar, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, com tanta polarização política até na atitude frente à terrível pandemia que nos assola, só posso relembrar e recomendar as sábias palavras de Albert Einstein, desejando que possamos segui-las em todo o nosso comportamento como cidadãos. A paz só pode ser alcançada pelo entendimento. E sem a paz não tem progresso, isso é outra coisa. Então, esse apelo que eu faço é até do seu ponto de vista político. Temos que fazer um esforço muito grande para que, pelo menos, no próximo mandato, do próximo presidente do Brasil, nós saiamos desse ambiente terrível de obscurantismo, de negação da ciência que estamos vivendo atualmente. Muito obrigada. Obrigado, professor Ivone, por essa palestra espetacular. Muito interessante a gente ver essas fotos antigas, os primórdios da física do Brasil e da física do estado sólido em particular. É muito bacana. A gente tem tempo para perguntas. Não sei, alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Eu tenho uma dúvida. Posso começar fazendo uma pergunta, professor Ivone, que eu fiquei impressionado que lá no início da década de 50 já havia atividade em cristalografia. Quantos difratômetros de raio-x existia no Brasil? Onde eles eram localizados? Eu fiquei curioso em saber isso. Olha, eu posso dizer que existiam laboratórios de raio-x, de difração, principalmente nos institutos de mineralogia. Por quê? Porque a difração de raio-x ela pode ser considerada, para cada material, como uma impressão digital dessa substância. Então, o uso era mais feito para reconhecimento dos minerais, né? E depois que eu comecei a trabalhar, eu passei a fazer uma colaboração com os mineralogistas, porque eles eram muito bons em coleta de materiais, reconhecimento de minerais, até por microscopia óptica, com luz polarizada, coisas assim, mas não para fazer estrutura. Então, eu tive a grata satisfação de colaborar com alguns mineralogistas, resolvendo estruturas de minerais inéditos. Então, era mais, eu posso dizer, por exemplo, no INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, tinha raio-x. Num outro instituto que eu fiz um curso de laboratório de produção, era um laboratório do Ministério da Agricultura, que tinha lá perto do Maracanã. Então, eu fiz um curso lá, e lá tinha um diretor que saía comprando equipamento.
E ele tinha uma unidade de raio-x com todas as câmeras e vários tubos, mas ninguém nunca tinha usado, porque não tinha ninguém que soubesse usar, não é? Quando eu voltei para o Brasil, inclusive, eu fui lá chorar pitangas, assim como se diz, para ele me emprestar uma câmera, enquanto o CNPq aprovava a compra da primeira câmera de difração para o Brasil. E eu recebi ele, professor Bertino, embora ele fosse uma pessoa muito complicada, mas ele me emprestou a câmera por um ano. Depois de um ano ele me cobrou a câmera de volta, mas foi tudo bem. Pelo menos pude começar a trabalhar, porque eu encontrei um raio-x aqui em São Carlos quando nós viemos. Era um raio-x médico que foi trocado, que não foi usado para nada, mas que foi trocado por uma unidade para difração. Então eu acho que isso que eu posso dizer. Obrigado. Tem uma pergunta da Belita. Belita. Belita Oi, Costa. Ivone, tudo bem? Tudo Gostei bem, muito da Belita. sua palestra, foi uma maneira de conectar o seu trabalho com a ciência da China e dos filósofos. Foi muito interessante, você como fez uma linha contínua entre o passado e o presente e a sua contribuição. Eu tenho uma pergunta que diz respeito àquela foto tirada no encontro de estado sólido. Bem no centro tem uma mulher. É você? Não, aquela mulher é a esposa do Tiômino. Do Estado Sólido? Deixa eu ver qual é que era. Deixa eu ver se porventura era. Aquela dos primeiros encontros de estado sólido. Lá, eu sei, essa daí. Não, eu não estou. Eu não estou nessa fotografia. Eu, em geral, fazia um papel misto, assim, de ajudar na organização. Eu nunca estou em fotografia nenhuma, porque isso era em geral no fim. Mas quem está aí é o Sérgio, não é perto do Sérgio Rezende. Não é E, no meio embaixo. no meio, não sou eu. Não, Mas não quem sou. Eu não me lembro quem é. Para falar a verdade, eu precisaria fazer uma pesquisa aí para descobrir quem é essa moça loira aí. Não sei quem é, não consigo me lembrar. Não tenho nenhuma noção. Infelizmente. Eu também fiquei curiosa depois, né? Já na cristalografia tem uma porção de mulheres, como você vê, depois do outro. Obrigada. Ah, Parabéns. tinha mais uma ali, que também não me lembro, bem jovenzinha, devia ser estudante, eu não me lembro. Não posso te informar o nome dessas duas mulheres que estão aí, que não tenho a menor ideia do momento. Lamento, viu? Eu lamento mesmo, porque não existe nada de registro disso daí de uma maneira bem oficial, sabe? É aquela, enfim, os chineses guardavam todas as plantas que tinham utilidade de alguma maneira, né, para tratamentos. Nós devíamos seguir o exemplo e sempre fazer uma ata, né, bem detalhada, mas nós não fizemos. Obrigada. Parabéns. Obrigado, Belita. Eu não vejo... A Andréia tem uma pergunta ou é um aplauso? Desculpa. Eu tenho uma perguntinha de Sim. curiosidade, mas eu acho que tinha mais alguém na minha frente, será que não? Tinha uma mão levantada, mas abaixou. Abaixou. Era eu, Rodrigo. Era só uma sugestão. É que a seu pedido, nós abríssemos os microfones e dessemos uma salva de palmas. Sim, nós vamos fazer isso no final. Nós vamos fazer isso com certeza. Mas eu queria ver se tem mais perguntas. André, você tem uma pergunta? Professora, eu fiquei um pouco curiosa para saber mais sobre essa iniciativa do CLAF. O que era o CLAF exatamente? Como é que funcionava? Era um consórcio? Como é que Olha, é? Eu não tenho familiaridade. Era o Centro Latino-Americano de Física. Então, vários países aderiram: Brasil, Argentina, Chile, México, não sei se a Venezuela também, acredito que também estava, Cuba estava nisso tudo. E, naturalmente, para funcionar, cada um desses países tem que dar uma dotação. Não era nem muito, sei lá, uma quantia, talvez $10.000 por ano, qualquer coisa assim. Mas os países são pobres e foram delegados. Então, houve muitas reuniões do CLAF. E o CLAF, para mim, pelo menos aqui em São Carlos, eu já sentia a utilidade dele. Muitos cristalógrafos latino-americanos vieram para o Brasil, principalmente no CBPF, na UFRJ. Aqui em São Carlos, nós tivemos este que estava até
na fotografia do Rancho das Marocas, que é o Feliciano Sanches Silêncio, um grande amigo, que continua até hoje em contato conosco. Então, e isso dava uma efervescência de colaboração com os latino-americanos, e um espírito de corpo, digamos assim, para a física americana, latino-americana. Infelizmente, isso se perdeu, e eu acho que se houvesse chance de se fazer um movimento para retornar, porque a sede do CLAF era o Brasil, e a sede física do CBPF. Então, nós temos lá umas instalações já feitas para o CBPF. O Feliciano foi diretor do CBPF, não, diretor do CLAF, durante 2 mandatos, veio para o Brasil, ficou lá interagindo, trouxe alguns mexicanos para fazer algumas visitas, mas, de qualquer maneira, é o tipo da coisa que, enquanto nós, da América Latina, não melhorarmos as nossas colaborações, porque se não houver, como dizia já o Fúcio, né? 2 pessoas, quando uma dá uma ideia, a outra dá a sua outra ideia, as 2 ficam com 2 ideias. É um lucro, 100%. E se nós ficamos todos isolados, sem nos comunicarmos, cada um, quantas ideias se perdem aí e não fermentam e não progridem por falta de contato, né? Então, o CLAF, a principal função dele, tanto quanto eu me lembro, além de fazer alguns encontros, era bolsistas transitarem pela América Latina. Bolsista do Peru, tivemos aqui em São Carlos também, tivemos bolsista do Peru, tivemos bolsista do Cuba, tivemos muitos bolsistas. Então, esse não é uma instituição cara, porque, afinal de contas, nós não estamos comprando grandes equipamentos, nem grandes computadores. Pelo contrário, nós estamos pegando gente brilhante, bem dotada, que está, às vezes, num país onde ele não tem esses recursos, que possa vir, por exemplo, para o CNPq, passar um bom tempo, possa ir para o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, se ele for matemático, e assim por diante, né? Todos esses institutos do CNPq. Então, e todas as universidades, naturalmente. Então, eu sou extremamente saudosa do tempo do CLAF e lamento que não haja um esforço para reativar essa atividade. O CLAF ainda existe. O atual presidente, o diretor, aliás, é um chileno. Eu até fiz um contato com ele, mas eu não o conheço pessoalmente. E nem sei se ele está no Rio ocupando o espaço lá no CBPF. Mas houve uma reunião e ele foi indicado para o período de 2 anos, que é o período normal. O Feliciano ficou 2 períodos seguidos, ficou 4 anos aí, aqui no Brasil, morando aí no Rio de Janeiro, inclusive. Então, eu acho até um apelo que eu faço, a lembrarmos do CLAF e tentarmos trazer muitos bolsistas latino-americanos para, enfim, agora que temos recursos um pouco melhores nos nossos laboratórios, depois dos CEPIDs e dos PADCTs da FAPESP e tudo mais, tem muito recurso por aí que poderia ser uma atração para trazer jovens latino-americanos e melhorar a situação da América Latina em ciência, né? Com certeza. Obrigado, André, pela pergunta. Tem mais uma pergunta aqui no chat da Helena Petrilli, perguntando se daria tempo de contar a história da primeira bolsa e de quem teve que dar permissão. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas a senhora pode ter entendido melhor. É muito engraçado, isso daí é coisa de mulher. Quando eu recebi a minha primeira, eu me submeti a ter uma bolsa de iniciação científica no CNPq, mas me casei. Então, naquele tempo, se o meu marido não concordasse, eu não poderia receber a bolsa. Então, no meu diploma, digamos assim, de concessão da bolsa, tem lá um de acordo, professor Sérgio Mascarenhas. E isso daí durou muito tempo. Eu conto uma outra história, já que a Helena gosta desse tipo de história. Eu, quando estava aqui em São Carlos, resolvi fazer uma pequena reforma na minha casa. Eu não tinha o dinheiro todo para a reforma, eu precisava de mais, digamos, em moeda atual, uns 20 mil reais.
fui do antigo Banespa. Cheguei lá, ele falou, claro, a senhora tem um salário, a senhora é empregada, né? Vamos dar um empréstimo, sim. Mas depois me deu a documentação e eu tinha que pedir para o Sérgio assinar. Eu falei para ele, não vou pedir para o meu marido assinar. Ah, mas isso é regra do banco. Então, muito obrigada, não faço negócio com esse... Aí fui para o Banco do Brasil e falei com o gerente, olha, eu vim aqui para pedir um empréstimo. Agora, se meu marido tiver que assinar, o senhor não precisa nem me dar as condições. Eu já vou embora. Aí ele riu e falou, não vamos pedir para o seu marido assinar. Aí peguei o empréstimo lá no Banco do Brasil. Mas não consegui fazer o empréstimo no Banespa. Então é o tipo da coisa como a mulher ainda, isso daí aconteceu, eu acho que foi em 80, nos 80, olha bem. Nossa, Ainda tinha esse preconceito aí, que eu não podia, eu não era figura jurídica, figura sei lá o quê, não podia tomar nenhum compromisso formal com um contrato, porque a não ser que meu marido assinasse. E eu ainda perguntei para o homem do Banespa, se meu marido vier aqui, ele é funcionário da USP, eu também. Se ele vier aqui, eu vou ter que assinar? Aí ele falou que não, que se seu marido vier, a senhora não precisa assinar. Então eu falei, mais uma razão, não quero seu empréstimo, e fui embora. A década de 80 é realmente inacreditável isso. Pessoal, eu não estou vendo mais perguntas, não sei se tem alguém mais que queira fazer uma pergunta. Caso contrário, eu vou, então, realmente pedir para todos abrirem os microfones, né, e dar uma salva de palmas para a professora Ivone Mascarenhas, mais uma vez em homenagem. Parabéns para vocês todos, pelos heróis que estão ficando ainda firmes na física, apesar primeira de mulher vencedora do prêmio Joaquim da Costa Ribeiro. Muito obrigado. Roberto, eu acho que agora você pode parar a transmissão no YouTube. E agradeço mais uma vez a todos aí pela presença, até ficando aqui esse horário um pouco mais tarde. Obrigado a todos e amanhã nós continuamos o nosso evento. Professora Ivone, a senhora conheceu o professor Paulo Emílio